Olá, pessoal. Olhem só, o Lex, meu neto, me pediu para fazer um estojinho para ele e ele até me ajudou a costurar mais cedo. Eu coloquei lá no Instagram, uma gracinha. E eu resolvi fazer esse modelinho, que é um tubo, né? Ele é circular desse jeito, cabe muita coisa aqui dentro, viu, gente? Ele ficou impressionado, ficou em cima de mim a tarde toda. Vovó, já terminou? Vovó, já terminou? Eu gostei bastante. É fácil de fazer e a gente faz de um jeito que a gente consegue fazer até para vender, porque a gente consegue fazer vários ao mesmo tempo. Eu vou explicar. Eu cortei uma faixa de 1,10 m por 16 centímetros desse tecido aqui e cortei uma faixa de 1,10 m por 5 centímetros desse outro tecido. Costurei os dois juntos, então formou uma faixa, deixa eu mostrar aqui pra gente ver. Formou uma faixa do jeito que está aqui, olha só, uma faixa comprida. Desta faixa eu cortei retângulos, né, de 25 centímetros e meio. 25 centímetros e meio é a medida da circunferência. Então, eu já consegui costurar de uma vez só várias peças ao mesmo tempo, facilita bastante. Na hora de quiltar também, eu coloquei as 4 peças, uma do lado da outra, em cima da manta. E desse jeito eu vim quiltando assim, olha, linhas paralelas, desse jeito. Todos ao mesmo tempo, ao invés de quiltar um, depois o outro, depois o outro, desse jeito a gente já agiliza bastante. Coloque em cima da manta e nesse caso aqui só a manta, sem o forro, eu agilizei bastante. As partes laterais, né, as extremidades, que são círculos de 9 centímetros de diâmetro, eu montei um sanduíche, agora sim completo, já com forro, de 41 por 41. E esses círculos, eles medem 9 centímetros de diâmetro. Já tá a medida certinha pra gente conseguir fazer a montagem. A montagem... Ai, gente, deixa eu lembrar um detalhe a respeito desse quilting, que é uma dica bem interessante, pelo menos eu acho. A gente vai falar na semana que vem. Hoje é 28 de maio e do dia 2 ao dia 5 de junho, agora, já na próxima semana, a gente vai ter um evento online chamado Quilting, Conhecer para se Apaixonar. A gente vai falar sobre esses detalhes, sobre essas coisas que agilizam a vida da gente para a gente conseguir aproveitar melhor o nosso tempo. Então se inscreve, é lá no tialili.com.br, tá? Dá uma olhadinha então, vamos ver como é que a gente faz a montagem da peça? Bom, agora que já tá tudo quiltado, eu separei um zíper medindo 24 centímetros e separei as duas partes. Se você está trabalhando com um zíper que compra pronto, você separa as duas partes. Se não, se é aquele por metro, antes de montar, a gente vai costurar, a gente vai fazer a montagem depois. O forro, nesse caso, tem a medida da peça já pronta costurada, ou seja, 20 por 20 centímetros e meio. E aí eu coloquei o zíper com a lateral direita, com o lado certo do zíper, né? A parte onde corre o carrinho posteriormente, encostado bem certinho e além de estar encostado direito com direito da parte quiltada, ela está também perfeitamente alinhada ali na lateral, tá? E aí a gente vai costurando, lembrando sempre de se guiar pela lateral do pezinho, fazendo um sanduíche com o zíper entre o forro e a parte quiltada. Depois que a gente faz isso, então a gente vira, abre a peça e passa uma costurinha rebatendo, é uma costura que se chama costura rebatida, tá? Um pezinho de máquina também. Aí, depois disso, a gente vai fazer a mesma coisa agora do outro lado. Então, eu vou de novo, novamente, colocar o zíper, olha, a cremalheira, onde corre o zíper, fica pra dentro. Aquela outra lateralzinha do zíper fica pra fora, tá? Então, a gente coloca direitinho, bem certinho. É fácil, gente. Pode alfinetar também, se você não tem muita prática, pode alfinetar para ficar bem certinho, tá? Já costurei e aí a gente vai desvirar e rebater, fazer a mesma rebatida que lá do outro lado. Olha que simplicidade. Nessa altura, a gente já consegue montar vários ao mesmo tempo, como eu falei. Já quiltamos todos juntos, já costuramos juntos, quiltamos juntos e já estamos fazendo tudo ao mesmo tempo. Super simples, né? Uma costurinha ali, olha, de rebatida e lá igual ao outro lado. Agora, depois disso, então,
o que a gente vai fazer aí eu tô mostrando como é rebater, achei melhor mostrar, porque a gente vai se guiando ali pela lateral do pezinho, olha só. Então, coloca a costurinha ali entre o zíper e o tecido na lateral do pezinho para ficar paralelo e bem bonitinho, bem certinho, tá? Aí, depois disso feito, a gente vai, então, aí agora sim, se preocupar em fazer o zíper ficar do mesmo tamanho. Então, coloca ali as laterais bem certinhas, bem alinhadas, né, uma a outra, dobra ao meio, e aí a gente vai cortar o zíper. Por enquanto, ainda é só cortar o excesso, mas é importante deixar essas duas partes do mesmo tamanho para a gente ter facilidade na hora de montar o zíper. Eu estou cortando aí bem junto à cremalheira e eu vou cortar efetivamente um pedacinho da cremalheira fora, meio centímetro mais ou menos, e meio na diagonal, mas é a cremalheira que a gente corta, não é o tecido, tá? Aí depois disso a gente coloca os dois juntos, não pode se esquecer de alinhar a parte interna ali, eu já cortei o zíper do mesmo tamanho, as perninhas dele, mas a gente alinha aí na parte interna para conseguir montar e ficar tudo certinho, tá? Coloca a parte gordinha aí do carrinho do zíper para baixo, entra a primeira parte, que é a parte que não foi cortada, e agora sim você põe a parte cortada, fazendo as duas perninhas ficarem do mesmo tamanho e é só puxar. Ó que facinho! E aí a gente vai até o fim e... Ops, escapou? Não, a gente faz isso mesmo, que é para ele ficar fechado até o final. Isso facilita bastante na hora que a gente vai pregar lá as extremidades, tá? Então, ele ficou completamente fechado. E aí, eu tô montando agora essa partezinha que a gente usa, é uma aba, né? Que a gente usa para segurar, para poder abrir e fechar o zíper confortavelmente. São duas e cada uma mede 3,5 por 6 centímetros. A gente dobra ao meio e costura nas laterais para formar, então, duplo, né? Uma abinha que vai ser dupla. É importante essa abinha, é importante na hora de fazer essa costurinha também, fazer um retrocesso, porque como a gente vai manipular ali, vocês viram na hora da gente desvirar, a gente manipula um pouquinho, então faz uma costurinha, um retrocesso, né? Um ida e volta ali no começo, na hora que a gente vai costurar, que é para poder manipular sem se preocupar, sem descosturar. Aí com um rachizinho ajuda para ficar bem certinho ali, passa ferro, tem que fazer isso nas duas pecinhas, tá? Passa ferro bem direitinho para ficar bem bonitinho, pra gente conseguir então costurar, tá? E tem que repetir no outro, não pode esquecer. Depois disso, sim, a gente vai pregar e aí eu agora vou acertar o zíper, os dois lados, né? Um lado eu até já cortei, mas corta o outro lado também para ficar bem certinho. Deixa alinhado, por vezes quando a gente costura, dá uma certa diferençazinha, então corta, deixa bem alinhado, bem certinho, para poder ficar bonitinha a sua peça, tá? Vou cortar, olha, ficou uma sobrinha do forrinho lá atrás, isso acontece mesmo. Quando a gente quilta, sempre tem uma retração, então por vezes sobra um pedacinho, é só cortar aí bem certinho, tá? E aí sim, agora a gente vai colocar essa pecinha que a gente fez, que é a abinha, né? Que eu tô chamando de aba, e fazer uma costurinha que pode ser ou a mão ou a máquina, tá? Pode alinhavar com a mão e pregar a máquina depois para ficar desse jeito, então, olha, bem certinho. Depois disso, a gente vai alinhavar. Até dá para costurar direto, mas eu confesso para vocês, é muito mais fácil quando a gente alinhava. Então, depois que eu quiltei a peça inteira, eu recorto esses círculos com 9 centímetros de diâmetro. É importante cortar bem certinho, tá? Pra gente, na hora de pregar lá, ajudar, né? Ficar bem certinho toda a volta, ficar bem retinha, né? Bem certinha as bordinhas dela. Então, risca com um círculo, faz um círculo que pode ser de papelão, mas traça ele com a ajuda de um compasso. Corta um círculo de papelão para você usar como molde, para você riscar já na peça de quilting, já quiltada, né? Já nos tecidos quiltados, no sanduíche quiltado, para facilitar, para agilizar o nosso tempo.
E aí agora a gente vai então alinhavar. Eu gosto de fazer um alinhavo com esse ponto que a gente chama de ponto chicote. Tô usando aí uma linha, é melhor usar uma linha que seja da cor, uma linha um pouco mais clara, porque você nem vai precisar tirar depois esse alinhavo. Mas se você quiser, pode fazer também de cor escura e depois, se aparecer algum, você tirar. É uma escolha. Eu sempre uso uma linha da cor da peça, mas nesse caso tem uma linha escura que era pra gente poder ver. Então esse é o pontinho que é chamado de ponto chicote. Olha, não pode esquecer de puxar o forro, tá? Tem que acertar o forro bem direitinho para depois a gente não ter que desmanchar e começar de novo. Esse alinhavo, ele é feito mais ou menos na altura onde vai ficar a costura definitiva, que é uma costura de um pezinho de máquina, meio centímetro, tá? Então, vai fazendo esse alinhavo, coloca lá atrás e sai na frente, introduz por trás, direitinho ali, para poder ficar o ponto bem certinho. Não faz também muito distante um ponto do outro, tá? Depois que a gente costurou, que a gente alinhavou bem certinho, é hora então da gente pregar, alinhava ele inteiro, os dois lados, e aí é hora da gente pregar o viés, tá? Esse viés tem 4 centímetros de largura e eu prefiro pregar com a parte lateral virada para baixo, com a parte a externa, né? A parte externa lateral do lado de baixo e o círculo do lado de cima. Então, vai pregando direitinho, olha, é só ir alinhando, arrumando. Por vezes a gente levanta o pezinho, dá uma ajeitadinha e continua até fazer ficar bem, até chegar quase próximo do final, que é quando a gente vai conseguir fazer a montagem, que essa parte da montagem não pregar aí, como vocês estão vendo, é bem fácil, é só ir girando. A minha cortina aparecendo ali, olha, tava um vento gostosinho agora à tarde e é só ir virando, então, e pregando, tá? Não se preocupa, vocês viram que eu comecei não certinho o tecido, o viés, eu quero dizer, o começo, o início do viés, no início do viés eu deixei sobrar um pouquinho, que é para poder fazer esse acabamento no final, tá? Então não começa com o viés bem certinho, não. Deixa sobrar um pouquinho lá na ponta, que fica mais fácil pra gente fazer o acabamento no final. Parece, gente, que quando a gente olha depois de pronto, dá a impressão que dá trabalho, mas olha que facinho, é tão gostoso, é só ir devagarinho, ajeita um pedacinho, costura, ajeita outro pedacinho, costura e pronto, olha. Já cheguei, já tem uma partezinha ali sobrando, antes no início e uma parte sobrando também no final. Vocês vejam que eu não costurei até o fim, tá? Então, tá costurado agora sim, olha. Eu ajeito essa sobra, seguindo ele bem direitinho ali na borda, dobro um pedacinho, venho com a parte do começo que eu tinha deixado sobrando, coloco bem direitinho, bem ajeitadinho ali, alinhado bem certinho na borda, e aí eu faço um traço com uma canetinha que desaparece. Depois que eu fiz o traço seguindo a pontinha ali do viés, do início do viés. Depois que eu fiz isso, eu faço uma costura, uma linha 1 centímetro paralelo. 1 centímetro porque a nossa margem de costura é de meio centímetro. Então, eu acrescentei 1 centímetro. Eu risquei exatamente onde termina o viés e aí eu fiz uma linha paralela a 1 centímetro para poder dar a margem de costura. Depois disso, a gente ajeita bem certinho. Não pode esquecer que a gente tem que deixar um biquinho ali. Ó, tô descosturando um pouquinho porque ainda precisou. A gente, na hora que corta, a gente verifica se vai ter como a gente fazer essa costura, se não, descostura ainda um pedacinho e aí a gente ajeita bem certinho. Deixa sobrar um biquinho ali, bem de meio centímetro, olha ali na pontinha, que é a margem de costura. Vamos pôr um alfinetinho e vamos costurar. Coloca um alfinetinho bem direitinho, alinhando as partes. A gente dá uma amassadinha ali na peça, sabe? Para deixar com uma sobrinha para a gente ter conforto na hora de ajeitar. E depois também na hora de costurar, olha só. E aí a gente dá uma amassadinha nela, coloca lá na máquina e costura.
Bem facinho, né? Bem tranquilo. Olha só, o outro lado já tá costuradinho, todo o entorno. E agora é só hora de dobrar lá para a extremidade onde tá o círculo e fazer o acabamento à mão. Então, gostaram? Eu falei do meu Instagram, meu Instagram é @elianazerbinati. E eu preciso pedir, compartilhem o vídeo, dê o like se você gostou, volte sempre ao nosso canal, se inscreva no canal, toque o sininho para você receber todas as atualizações. A gente está fazendo quase que um vídeo por dia, então vale a pena, tá bom? Na descrição do vídeo tem as medidas todas certinhas. Lembrando novamente, se inscrevam no tialili.com.br para participar do evento online sobre o quilting. Um beijinho, gente, até a próxima!